Kit Devant. Desenvolvida com base em testes que simulam o uso regular e adequado de uma mala de viagens. Kit Devant. Um estojo especial para transporte de vinhos. Kit Devant. Panificadora 9 de Julho. O sabor da qualidade. Varanda América. Os melhores sabores da vida em um só lugar. Apresentam sua nova promoção. Almoço self-service por apenas R$ 18,90. Pizzas, mussarela, calabresa e toscana, apenas R$ 18,90. Agora também com Disque Delivery. Bom apetite! Inovação, sofisticação e um atendimento diferenciado. Renove seu lar com estilo e qualidade. Rubio Móveis e Planejados vem se modernizando e acompanhando as principais tendências do mercado. Rubio Móveis e Planejados, há 37 anos preza pelo conforto de seus clientes e conta com excelentes instalações e uma ótima infraestrutura. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Maurício, diretor do Instituto Federal de Bragança Paulista de São Paulo. Tá certo? Certo. Muito bem, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mário. Então, eu lhe trouxe aqui com alguns objetivos. Primeiro, toda uma sociedade preocupada com vários eventos que estão acontecendo dentro da escola. Ao mesmo tempo, eu sempre recomendei aos meus alunos que procurassem o IFE, eu sempre chamo de IFE, para que eles continuassem as suas carreiras acadêmicas numa escola de tão alta qualidade. E eu conheço essa escola já há mais ou menos 9 anos. Parece-me que vocês vão completar 10 anos, não é 10 isso? anos ano que vem. Você tem algumas perspectivas, mas antes, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mário. Obrigado por me dar o espaço para eu falar do Instituto Federal. A gente tem muito orgulho da nossa escola e gosta de divulgá-la. Muito bem. Vocês estão hoje no prédio anexo da FESB. Sim. Desde 2007, 2008, alguma coisa assim. Não? Isso. Vocês vão fazer 10 anos de aniversário. 10 anos. Alguma festa, não? 10 anos. Nós estamos montando uma comissão para organizar os eventos para 10 anos. Não tem nada decidido ainda. A comissão vai começar a se reunir agora no final do ano, janeiro, fevereiro, e vamos começar a fazer atividades comemorativas em relação aos 10 anos. Mas não tem nada pronto ainda. Há 20 meses atrás começaram as obras do novo prédio. E com a previsão que a partir do primeiro semestre de 2017 estaria em funcionamento. Vai acontecer? Do segundo governo Dilma para cá, a coisa parece uma montanha-russa. Tem horas notícias são boas, tem horas são ruins, tem hora está lá em cima, tem hora está aqui embaixo. Assim que o Temer assumiu, o corte orçamentário se intensificou. Para dar um exemplo, o orçamento do campus era de 5 milhões e 100. Sim. No segundo governo Dilma, ele caiu para 3.400.
e agora caiu para 2.700. Esse corte orçamentário, ele não implica, esses valores que eu dei, não implica diretamente na obra, mas está acontecendo coisa parecida na reitoria e nas obras. Está tendo um corte equivalente. Para ter uma ideia da situação atual, nós estamos ainda devendo para a construtora 3.800.000 a gente chama de medições, parte da obra que já foi realizada e nós temos que pagar. O dono da construtora procurou o nosso gerente administrativo tudo dizendo que, como ele já terminou o 100% da obra e estava nos aditivos, coisas que faltaram no projeto, como muro, algumas coisas assim, ele já poderia inclusive abandonar a obra. E nós estávamos preocupadíssimos com isso, porque se ele abandonar a obra, nós temos que fazer nova licitação. E licitação é demorada e você não sabe a situação do governo, se ele liberaria recursos para nós. Mas, na quarta ou quinta-feira dessa semana, nós tivemos uma notícia boa de uma liberação de 1.500.000 e, segundo o dono da construtora, novamente o construtor do Biratã, com esse valor ele consegue ir levando até o final do ano, talvez até janeiro ou fevereiro. Ele continua na obra bem lentamente, mas continua. Então, esse lentamente que não dá para responder a pergunta, vai dar? Não sei. Até março a construtora fica lá. Sim. Eu espero que até março eles terminem a obra. E aí uma parte está tranquila, eles terminaram a obra. Mas a obra veio com alguns defeitos de projeto. Ela não incluía, por uma falha do primeiro projeto, foi trocado o cabeamento, a parte de lógica, de internet, foi trocado por coisas que faltavam no projeto. E hoje o cabeamento, a parte de lógica, quem tem que fazer é com o orçamento do campus. Aquele que era 5.100.000, e a gente faria tranquilamente com 5.100.000, a gente deixaria de lado algumas coisas que não são tão necessárias, podia deixar, só que caiu para 2.700. Então, a gente, mesmo com a obra entregue em março, a gente não sabe ainda se consegue mudar no meio do ano. A chance é razoável, se a obra for entregue em março, da gente conseguir mudar no meio do ano. Essa transição do local atual para o local novo, e vocês vão continuar usando o prédio antigo ou não? Então, o desejo da comunidade do campus, e respaldado pela gestão, por mim, pelos gerentes, era de continuar no campus, porque se uma hora ou outra o governo libera a contratação de mais professores, mais técnicos administrativos, nós conseguimos abrir mais cursos. Hoje o que nos impede de abrir curso é a quantidade de docentes e de técnicos administrativos. Quantos cursos vocês têm lá? Nós temos 3 cursos superiores, sim, mais um curso técnico noturno de 2 anos e 3 cursos técnicos integrados, que é para, chamo carinhosamente, para a molecada que termina o ensino fundamental. Sim. Eles fazem o técnico integrado, o ensino médio junto com o técnico. São 3, 4, 7 cursos. 7 cursos? 7 cursos. Em que áreas especificamente? Eu nomeio os cursos. Nós temos licenciatura em matemática, sim, diurno, de manhã. Nós temos um tecnólogo em mecatrônica que vai ser descontinuado para entrar em engenharia de controle e automação. As vagas serão ofertadas agora no final do ano. No ano que vem nós temos a primeira engenharia gratuita de Bragança, pública. Nós temos o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Sim. Esses 3 que eu citei, cursos superiores, cursos de faculdade. Eu me esqueci, nós teremos um curso de pós-graduação que falta a última etapa de aprovação lá na reitoria em São Paulo, mas ela é tranquila, um curso de pós-graduação em gestão de informática. Também vai ser o primeiro curso de pós-graduação gratuito da região de Bragança. Então, 8 cursos, contando com o curso de pós-graduação. E os cursos técnicos, nós temos um técnico em mecatrônica, 2 anos, para quem estiver fazendo ensino médio ou tiver terminado o ensino médio. Ele faz o ensino médio onde quiser e faz os 2 anos de técnico em mecatrônica lá. E 3 cursos de técnico integrado, onde a gente oferece o ensino médio junto com o técnico.
técnico em mecânica, técnico em eletroeletrônica e técnico em informática. São esses os cursos. Muito bem. Oportunização para profissionalização dessa juventude. Sim, e uma escola de qualidade. Uma escola de altíssima qualidade. E pública. Na minha formação, eu fiz o meu ensino médio com eletrônica e depois eu fiz mais um ano com eletrotécnica em São Paulo. E eu vi quanto isso é importante, foi para a minha profissionalização. É muito interessante. Tendo a nova abertura, e é normal no Brasil que toda obra atrase. Sim. Isso parece que é cultural no Brasil. Mas nós, nesse caminho que está em 90%, 95%, com certeza nós vamos ter boas novidades aí para o ano que vem. Você vai continuar diretor? Como é que o diretor entra nessa escola? O diretor do campus, o primeiro diretor nomeado pelo reitor, o diretor que vai dar o pontapé inicial na escola. Após 5 anos de mandato, 4 ou 5 anos, é feita uma eleição. Dessa eleição para diretor, participa todo o campus. 1/3 dos votos dos alunos, inclusive os alunos menores de idade, 1/3 dos votos dos técnicos administrativos e 1/3 dos votos dos docentes. A eleição ela já ocorreu para o próximo mandato e eu não me candidatei. Eu fui candidato, na verdade, porque o meu candidato, o candidato de um grupo que pensava parecido comigo, na época que eu me candidatei, ele não podia ser candidato porque ele não tinha 5 anos de instituto ainda. O cara mais experiente daquele instituto, o professor João Moro. E como ele aceitou ser candidato agora, eu não me candidatei. A eleição terminou, ele foi candidato único. A gente fez uma avaliação porque não foi só em Bragança que teve candidato único, foi diferente da eleição anterior, que teve concorrência em todos os cantos, ou quase todos. O pessoal está preocupado com o corte orçamentário, administrar. E muitos campos tiveram, campus, cada hora vem uma determinação de como tiveram candidatos únicos nas eleições que ocorreram no estado de São Paulo inteiro. Então, é uma instituição democrática que dá ouvidos aos alunos, que conversa e trabalha de uma forma democrática. Mas Bragança, os pais estão um pouco assustados com as últimas ocorrências. Infelizmente, o nosso programa não é longo, mas eu gostaria que você dissesse em algumas palavras, alguma mensagem para os jovens, diretamente olhando para aquela câmera, e dissesse para eles o que você pensa a respeito e o que você espera deles. Eu gostaria até de dar uma mensagem para os jovens e para os pais. As paralisações, elas não ocorriam antes, mas agora ocorreram algumas paralisações. Por outro lado, nenhum aluno ficou sem reposição e sem aula. Enquanto as paralisações estão sendo curtas, a gente não tem visto nenhuma queda de qualidade de ensino, nada assim. Para os jovens, eu teria a dizer o seguinte: cuidado com as paralisações. Eu, particularmente, não sou contrário a paralisações, desde que haja discussões anteriores, conscientização. Uma paralisação ela pode, inclusive, ter um efeito contrário ao que se deseja. Ela pode voltar a sociedade ou até a comunidade interna contra quem está paralisando. Mas eu acho ótimo as paralisações curtas, com debate sobre, um exemplo atual, PEC 241, reforma do ensino médio. Se nós não tivéssemos esses momentos para discutir isso, a ignorância sobre esses temas seria muito maior. A ignorância que a gente vê na sociedade, onde muito se discute sobre PEC, sobre quase ninguém conhece. Então, eu não sou contrário a pequenas paralisações que levem às discussões. Essas discussões deveriam, não sei se está ocorrendo ou não, ser chamados os 2 lados para ser ouvido, porque quase tudo tem 2 lados, às vezes tem 3, 4, 5 lados. É verdade. Então, essas paralisações deveriam, os alunos principalmente, mas
amanhã vai ter uma paralisação de técnicos administrativos e de uma parte dos professores, os professores da licenciatura em matemática. E depois uma concentração na Câmara Municipal para pedirem outra moção, igual algum tempo atrás foi conseguida, até com intermediação de um pai de aluno. Tanto professores, quanto técnicos administrativos, quanto alunos, a hora que chegar no ponto de se acharem necessário uma paralisação, para mim ela deveria ser precedida de muita discussão antes e ver o resultado dessa paralisação. Se isso vai trazer apoio da sociedade e do público interno, inclusive pais de alunos, ou vai piorar, não vai ter um apoio e vai ter uma revolta contra a paralisação. Essas coisas têm que ser avaliadas antes de qualquer paralisação. Muito bem. Eu quero agradecer a sua presença e dizer a você que você é sempre muito bem-vindo. Dizer para a juventude, ninguém é contra nenhum movimento. Toda a sociedade é a favor de movimentos que sejam para a melhoria da sociedade. Mas qualquer movimento tem que ser muito bem pensado e tem que ser muito bem elaborado. Até o próximo programa. Kit Devant. Desenvolvida com base em testes que simulam o uso regular e adequado de uma mala de viagens. Kit Devant. Um estojo especial para transporte de vinhos. Kit Devant. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Apresentam sua nova promoção. Almoço self-service por apenas R$ 18,90. Pizzas, mussarela, calabresa e toscana, apenas R$ 18,90. Agora também com Disque Delivery. Bom apetite! Inovação, sofisticação e um atendimento diferenciado. Renove seu lar com estilo e qualidade. Rubio Móveis e Planejados vem se modernizando e acompanhando as principais tendências do mercado. Rubio Móveis e Planejados, há 37 anos preza pelo conforto dos seus clientes e conta com excelentes instalações e uma ótima infraestrutura. E agora estou entrevistando Pedro Marcelo Sá de Oliveira, pai de aluno do Instituto Federal de Bragança Paulista. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sr. Mário, obrigado. Muito bem. Como pai de aluno e observando a sociedade, a repercussão que está tendo de uma possível paralisação e ocupação do prédio, como é que você está se sentindo? Eu gostaria de dizer o seguinte, nós como pais de alunos do IFE, nós temos uma noção exata, eu acho que muito precisa, da alta qualidade do ensino no IFE. É um instituto, sendo federal, ele tem uma certa dotação de verbas, que nós temos consciência de que há cortes no momento no país, estamos todos em crise, né?
mas ao mesmo tempo nós temos uma noção muito, muito boa da qualidade do professorado e, por conseguinte, do alunado também. Porque se nós cremos nisso, né? Que se um professor consegue cumprir bem a sua missão de lecionar e de transmitir conhecimento, transmitir cultura e mais do que isso, incitar o pensamento, e eu diria até excitar o pensamento, a missão dele está sendo cumprida. Tá? Eu nunca fui professor na rede pública, sou professor em rede particular já há alguns anos. Minha formação é na área de comunicação social, propaganda, em São Paulo. Depois eu entrei para o funcionalismo público, onde me encontro até agora, trabalho no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E levo em paralelo a essa minha vida de professor, que se não é o meu ganha-pão, é aquilo que me dá um alento, acreditando que nós professores temos essa missão, é quase um sacerdócio, né? Pode até parecer um chavão, mas é quase um sacerdócio de melhorar a qualidade do ensino em geral, melhorar o modo como as pessoas pensam, criar cabeças mais críticas, porque aquele que tem um senso crítico apurado, ele consegue olhar ao seu redor, olhar o contexto e criticar de uma maneira racional aquilo que ele vê. Nada contra. Pois muito não, bem. Nós temos hoje um fato. Existem algumas reuniões do Grêmio e esse Grêmio tem ligação com IPESP, São Paulo. E existe no site desta entidade, cria Grêmio e ocupa. Parece que essa é a missão dessa entidade. Ocupar escola. Eu acabei de ler notícias de um adolescente que foi assassinado num banheiro de uma escola de Curitiba. Fiquei sabendo. E não estão fazendo todos os levantamentos, Sim. exatamente de uma escola ocupada. Eu quero ouvir você como pai. Olha, seu Mário, eu fico bastante preocupado. Eu penso o seguinte, em geral, os jovens, nós todos já tivemos a idade que esses jovens têm hoje, gostam de praticar com liberdade os seus jogos, as suas brincadeiras, gostam de farrear, isso é natural do jovem. Porém, por outro lado, existe uma questão que me preocupa, eu acho que preocupa também o coletivo que nós estamos formando aqui em Bragança, um coletivo de pais do IFE, que, diga-se de passagem, não é uma entidade oficial, tá? Digamos, se a gente fosse classificando, seria oficiosa, porque ela nasceu de uma vontade que esses pais, uma vontade espontânea, tá? Que esses pais tiveram de se organizar para melhorar as condições do IFE. Muito bem, mas a minha pergunta... Desculpa, eu fugi um pouquinho do... Sim. Na minha pergunta, a preocupação. É o seguinte, é a preocupação. Eu não tenho filho mais nessa idade, e eu sempre me preocupei em colocar para ele que as escolhas pertencem a ele, Sim. a eles, e também as consequências também pertencem a eles. Sem dúvida. Mas olhando o quadro nacional e vendo o que está acontecendo nessas escolas, principalmente na região sul do Brasil, e quando eu vejo aqui em Bragança também uma vontade desses jovens de brigar contra algo que eles acreditam, que é a PEC, mas eu estou vendo com muito cuidado e muito medo, porque eu sei que tem pessoas no meio deles que não são alunos e que estão fazendo apoio logístico para que eles façam essa invasão. E com detalhe, essas pessoas que estão lá não têm filhos. Então, eu já fiz um comentário, por que então fazer isso com o filho dos outros? Eu queria que você falasse melhor nisso. Então, seu Mário, eu vejo com preocupação, sim, como pai e como cidadão. A partir do momento em que o jovem, nós todos já tivemos essa idade, ele é mais volúvel em suas ideias, ele não tem a maturidade que um adulto tem, um grupo de adultos pode tentar, e muitas vezes consegue, conduzir esses jovens para o rumo que ele quer.
seja esquerda, direita, centro, quer dizer, na verdade, acaba havendo uma polarização, infelizmente acabou havendo essa polarização dos pró-ocupação e os contra-ocupação, pró-paralisação e contra-paralisação. Eu acho que é muito, eu diria, maniqueísta essa visão. Não é sim, tudo ao mar, tudo à terra. Não. Nós, do coletivo de pais do IFE, somos a favor das manifestações. Manifestações organizadas, coordenadas, não violentas, diga-se, frise-se isso, e nunca a favor de uma ocupação. Nós acreditamos que a ocupação é um ato que, numa análise um pouco mais profunda, é um ato mais de violência do que de afirmação de uma busca de direitos. Aquele aluno que quer o seu direito de estudar e se utiliza da ocupação, manejado ou não por um adulto, por um grupo de adultos de outros interesses, aquele aluno que faz isso, que pratica esse ato, ele está infringindo o direito daquele aluno, daquele grupo de alunos que quer estudar e preocupando bastante os pais, tanto desses próprios alunos que fazem a ocupação e essa manifestação, quanto aqueles que não o querem. Então, em outras palavras, o coletivo de pais não quer denegrir a imagem desses adolescentes. Em absoluto. Quer exatamente que eles tomem uma ação na sociedade, Sim. mas desde que seja organizada E e desde que seja não direcionada por ninguém, Exatamente. mas por eles mesmos, Exatamente. com a competência deles, porque eles têm competência, eles Sim. pensam, eles votam. Não é isso? Sim, exatamente. E, então vocês querem que eles façam isso e não se deixem intimidar por pessoas que vêm como carneirinho, mas são grandes lobos. Sim. Fala para aquela câmera, para o seu filho, o que você acha disso? Eu acho que é necessário lutar sempre. Brigar pelos seus ideais, brigar pelas coisas em que você acredita e tentar sempre tornar-se uma pessoa melhor. Isso vale para o meu filho, que está no 2º ano do ensino médio, daqui a um pouco mais de um ano estará se formando, se Deus quiser, e trilhando caminhos mais altos. Então, eu acredito que a luta ela pode ser feita de diversas maneiras. A vida é luta. Nós lutamos o tempo todo contra várias adversidades. Agora, lutar se valendo de uma arma, de um instrumento de violência ou de um instrumento de intimidação, a meu ver, não é legítimo. Isso é que deve ser questionado. Muito bem. Eu quero lhe agradecer de você perder seu tempo. Obrigado, imagina. Aqui. E eu tenho um recado para os pais. Pais, vocês deveriam pensar que a participação do pai na escola e da mãe é algo importante para a formação dos seus filhos. E quando você participa, você pode ajudar a esclarecer, você pode ajudá-los a tomar atitudes as mais adequadas. Afinal, vocês são responsáveis pelos menores que vocês cuidam. Até o próximo programa.
A correção do grau de miopia, astigmatismo e hipermetropia, a gente tem um padrão de correção desses graus a partir dos 20 anos. Ou a definição mais correta também é quando, a partir dos 20 anos, nós notamos que o grau pode estar estabilizado, a gente está indicando a cirurgia. Então, basicamente, ela depende de vários fatores, mas o mais importante, eu acredito, acima dos 20 anos é o mais correto. Um ano com o grau estável, esses são os pacientes que podem começar a pensar em cirurgias. Nem todos os pacientes podem submeter essa cirurgia, pois depende de algumas condições próprias do olho, né? Então, basicamente, se o olho tiver uma doença, basicamente na córnea, nós não podemos operar esse paciente. Então, para isso, é realmente necessário que se faça um bom exame com os aparelhos mais sofisticados, porque hoje a nossa preocupação realmente é procurar os pacientes e descobrir os pacientes que não podem ser operados. Porque esses pacientes que não podem ser operados, se forem operados, vão ter problema no futuro e são problemas muito desagradáveis, né? Que muitas vezes é difícil de correção. Esses aparelhos mais modernos, ele basicamente corrige tudo que você tem no olho, dentro, lógico, de alguns limites. Mas a cirurgia realmente ela corrige a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia. Então, realmente faz um serviço completo. Isso realmente é possível nos dias de hoje, principalmente nessas máquinas mais sofisticadas. Basicamente, paciente com grau estável, paciente que tem intenção de ficar independente de óculos, de lente de contato. Esses pacientes são os pacientes indicados para cirurgia acima de 20 anos e com grau estável. Basicamente, o que nós sempre gostamos de dizer ao paciente é que o futuro sempre é difícil de prever. Então, o que existe muitas vezes é um marketing enganoso que vai dizer para você que nunca mais vai usar o óculos. Isso não é verdade, né? Isso realmente é um marketing que realmente deve tomar muito cuidado, porque o dia seguinte, o futuro, é muito difícil de prever. O que existe são estatísticas. A estatística, nós que já operamos mais de 20 anos, a maioria absoluta, realmente o grau, quando está estável, realmente a cirurgia fica anos e anos eficiente. Mas se numa fase da vida do paciente, do indivíduo, ocorrer alguma alteração na córnea, outras alterações, o grau pode realmente novamente começar a aumentar e automaticamente nós vamos ter que corrigir, e alguns pacientes ainda podem ser submetidos a nova cirurgia, mas com muita cautela, com muito cuidado, depois de um exame bem minucioso. Mais uma vez, eu volto a dizer, hoje a nossa preocupação é procurar os pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia. E para isso, existe já uns aparelhos sofisticados, mas como tudo na vida, sempre existe uma brecha, né? E sempre existe uma brecha que nós podemos dizer, nos dias de hoje, esse é o aparelho mais moderno que detecta que o teu olho provavelmente não vai ter problema, mas sempre deixamos esse mas, por isso que é muito importante esse diálogo com o teu oftalmologista, né? E que sempre o paciente não tenha ilusão, né? Nós não somos fabricante de ilusão, né? O corpo humano ele é muito dinâmico, ele tem que ser raciocinado de uma forma bem dinâmica. O que eu quero dizer com isso é que o futuro realmente nós temos que chegar lá, né? Mas basicamente o mais importante é descobrir o paciente que não pode ser submetido, porque esse
vão ter problemas no futuro. Basicamente, isso são os olhos que têm alguma doença. Esses pacientes que nós estamos assim, investindo pesado com a aparelhagem, são pacientes que não podem ser submetidos. É o paciente que tem uma doença basicamente na córnea, tá? É lógico, se tiver alguma alteração no fundo do olho, algumas outras alterações, né? Esses pacientes não podem ser submetidos. Existe o outro lado importante, que é o lado psicológico, né? Os pacientes muito ansiosos, os pacientes que têm muita ilusão, né? Os pacientes que não querem assumir o risco, esses também são pacientes com contraindicação de fazer a cirurgia, né? A cirurgia é uma responsabilidade dos dois lados, é do paciente e do médico, é dos dois, né? Então é muito importante você procurar o serviço que você confie. Os aparelhos você tem que ter uma noção de que aparelho que você está sendo submetido. Nós temos aparelhos de 30 anos sendo usados, né? Então, isso tudo você tem o direito de saber, de procurar, saber onde é que estão usando a tecnologia mais recente, né? Isso daí é uma coisa que o paciente tem que procurar, tem que ir atrás. Essa é uma pergunta que todo mundo faz e às vezes a gente fala que no meu olho não vai doer de cirurgião, mas do paciente também não vai. A anestesia hoje é muito eficiente, realmente dificilmente um paciente reclama de dor. Nós sabemos que dor é individual, mas digo para você que a cirurgia é praticamente indolor, principalmente através dos colírios. O único anestésico que nós usamos é o colírio anestésico. Não tem injeção, né? Não tem sedação, basicamente é só o colírio e a gente consegue fazer cirurgia muito tranquilo. Depende da lente, né? Uma lente dura, né? A lente dura, essa é que exige mais tempo de desuso da lente para poder fazer a cirurgia. É muito importante entender que a lente dura ela vai mudar a superfície da córnea e com isso nós vamos ter o risco de operar um grau errado. Então, basicamente, antes da cirurgia, esse paciente tem que ficar 1 mês sem a lente. E antes de fazer a cirurgia, ele também tem que submeter uns exames. Também a lente dura exige pelo menos 1 mês de desuso da lente, né? Para que a gente possa fazer um exame muito seguro para que nós não tenhamos o risco de erro. Já a lente gelatinosa, principalmente a descartável, quando está bem adaptada, quando está sob o cuidado do oftalmologista, sob o cuidado do oftalmologista, aí realmente nós podemos pensar em 1 semana, tá? Em alguns casos mais complicado, talvez 2 semanas, 3 semanas. Então cada caso é um caso, mas essa é uma parte muito importante que o paciente tem que ser muito correto com a gente. A gente tem que acreditar que você não usou a lente antes da cirurgia, porque isso pode afetar o desenvolvimento de algumas alterações no futuro por ter usado a lente antes da cirurgia. Então, esse é um cuidado muito importante. Mas, basicamente, uma lente descartável, com orientação do oftalmologista, esse paciente pode ficar tranquilo, em 1 semana resolve. Já a lente que você compra na internet, que você compra em ótica, realmente essas aí você tem que ter um cuidado, porque são lentes que são colocadas sem exames, são colocadas a olho, e que geralmente dá certo, mas ela pode estar muito apertada, provocando uma alteração na córnea. Então, lente de contato que você compra na internet, você tem que avisar o teu oftalmologista, tá? Que você comprou na internet, que você comprou na ótica, sem cuidado do oftalmologista. Esses pacientes automaticamente vão ter que ter um período maior de desuso da lente para poder fazer o exame e automaticamente para fazer a cirurgia. Lembre-se, a cirurgia é a responsabilidade de dois, é do oftalmologista e do paciente, né? Então, essa informação que você traz para nós é muito importante, né? Não queira nos
dar informação errada, porque realmente vamos ter consequências desastrosas. Esses pacientes com certeza estão acima dos 40 anos, né? Esses pacientes têm que ser muito bem avaliados pelo oftalmologista. Então, em alguns casos, nós podemos fazer a cirurgia sim, a cirurgia refrativa, né? Isso vai depender se ele é míope, se ele é hipermétrope. Então, isso vai depender. Se o paciente já é hipermétrope, né, a hipermetropia, ele já pode fazer uma outra cirurgia que é muito mais vantajosa e é uma cirurgia que tem maior previsibilidade e é uma cirurgia a longo prazo, podemos dizer, quase definitiva. Já a cirurgia do míope, né, nessa fase dos 40, 50 anos, realmente nós podemos fazer a cirurgia, mas com certeza ele vai ter que usar óculos para perto ou vamos ter que fazer algum tipo de acerto, né? Mas não é já aquela cirurgia prazerosa como realmente ocorre antes dos 40. Nós vamos ter que acertar alguma coisa com óculos, vai perder em alguma coisa, vai ganhar em outra, tá? Então já é uma idade que tem que tomar mais cuidado, porque realmente é uma fase que já está precisando de óculos para longe e óculos para perto. Então é momento de sentar com o teu oftalmologista, analisar, ver quais as opções, mas é possível fazer sim, mas com bastante ressalva.
Vamos conversar um pouquinho de um assunto que também já é muito conhecido, todo mundo tem acesso a essa informação. Apesar de todo mundo ter acesso à informação, me chama a atenção por um problema que tem sido também muito frequente, e eu tenho certeza que meus colegas de profissão, os oftalmologistas, estão lidando cada vez mais com isso, né? As chamadas lentes de contato, que eu vou dizer assim, eu vou dividir esse nosso bate-papo assim, em vantagens. Bom, vantagens são óbvias, né? A vantagem de você poder usar uma lente de contato de boa qualidade, é você ter uma boa visão, liberdade para praticar um esporte, liberdade para a sua vida social, para as mulheres uma maquiagem, poder ficar realmente, né, poder se cuidar, mudar o visual um pouquinho. Então a lente de contato tem as suas vantagens óbvias, aqui ninguém precisa fazer muita apologia a isso. Na realidade, você tem vários tipos de lente de contato e também, embora a maioria da população só conheça um tipo, tá, que infelizmente é mal vendida e de forma inclusive inescrupulosa nos estabelecimentos comerciais. É muito claro, né, a legislação do nosso país que diz o seguinte: a lente de contato, a adaptação de lente de contato é um ato médico. Isso tem que ficar muito claro. Infelizmente, muitas pessoas se acovardam em relação a isso e a coisa vai rodando e tudo muito cômodo, vai ficando assim. Mas na realidade nós sabemos que a adaptação de lente de contato é uma coisa séria. A lente de contato, por se tratar de uma prótese, acreditem, tá? Ela é uma prótese, ela fica em contato com uma estrutura extremamente nobre, tá? Que na córnea, que são os nossos olhos aqui, que novamente a córnea, que eu falava anteriormente da cirurgia refrativa e tal, a lente de contato, ela fica aqui, ela fica em contato, apoiada nesta estrutura córnea. Acreditem, a córnea ela tem vida própria, ela respira, ela tem que ter oxigênio, ela tem que ter uma série de coisas, ela tem que estar bem umedecida, enfim, ela tem que estar protegida. A lente de contato, embora ela seja muito segura, ela é realmente consagrada, é um meio de correção óptica muito boa, só que uma vez mal adaptada, uma orientação inadequada do uso da lente de contato, nós começamos a ter problema nessa estrutura, que é uma janelinha muito importante para a visão. Lesões nessa estrutura, na chamada córnea, você tem um comprometimento da sua visão e, infelizmente, muitas vezes, de forma irreversível. Então, a respeito das lentes de contato, quando nós falamos, temos vários tipos de lente de contato, nós temos sim. Hoje, o oftalmologista, ele tem condições de fazer uma boa adaptação de lente de contato, que vão desde as lentes de contato gelatinosas, que são essas que vocês acabam tendo contato de forma inadequada, infelizmente, e muitas vezes oferecida de forma inescrupulosa pelo balconista das lojas, ele fica empurrando aquilo, ele não tem nem noção do que ele está te oferecendo, e até por precinhos baratinhos, né, ele te coloca a lente de contato no seu olho e você sai usando uma coisa que você não sabe se é a correta, se tem o tamanho certo, se é o diâmetro, curvatura, enfim, uma série de coisas, tá? Então, a lente de contato gelatinosa é a que todos conhecem. Existem as lentes de contato que são mais específicas, são as chamadas lentes de contato rígidas. Essas lentes de contato, embora todo mundo tenha medo, né? Eu vou ter que usar uma lente de contato dura, aquilo raspa, aquilo incomoda, tal. Acreditem, elas têm a sua indicação, elas têm excelentes resultados para correção visual e para determinadas indicações, e quando bem indicada e quando feita uma boa adaptação com o seu médico oftalmologista, você tem um resultado excelente. E muitas vezes com menos risco do que uma lente gelatinosa. Ou seja, esse mito que se criou em relação às lentes rígidas, né, as lentes rígidas gás permeáveis, que são chamadas, tá? Elas foram, infelizmente, pela praticidade, foi se criando muito mito em torno dessas lentes. Elas têm sim suas desvantagens, claro, elas são um pouquinho mais difíceis no período de adaptação, elas não permitem esportes de contato, ou seja, um futebol, não é adequado você praticar com uma lente rígida, enfim. Agora, em relação à qualidade de visão, e quando bem indicada e quando bem orientado, o paciente, você tem uma possibilidade de uma correção óptica muito boa. Ou seja, infelizmente, a desinformação ou vamos chamar de preguiça, ou enfim, uma série de fatores,
você acaba ficando com limitações na correção das lentes de contato ou muitas vezes mitos criados que se criam na forma popular e que quando você fala assim, olha, você tem possibilidade de usar lente de contato, você pode usar uma lente de contato A, B ou C, ou seja, uma indicação do seu médico, tá? Muitas vezes já existe uma barreira onde, não, mas essa lente dói, essa lente não funciona, essa lente não sei o quê. Então, eu quero deixar aqui uma orientação que em relação às lentes rígidas, você pode sim ter benefícios em relação à sua visão, desde que bem adaptado, uma orientação adequada, enfim, uma adaptação com o seu médico oftalmologista. Ainda dentro dos tipos de lente de contato, nós temos uma lente que agora vem sendo realmente amplamente usada, mas ela tem as suas indicações também, ela tem indicações principalmente para casos de ceratocone mais severos, que são as chamadas lentes esclerais. São lentes grandes, são lentes realmente um pouco mais difíceis de adaptação, elas são lentes que requerem muito preparo do especialista que vai te adaptar e vai te indicar essa lente, tá? E requer, claro, que o paciente tenha uma vontade de corrigir o seu problema. No caso dessas esclerais, muitas vezes aqui a indicação, inclusive, na realidade, muitas vezes, eu diria sempre ou praticamente sempre, a indicação dessa adaptação é uma indicação médica, não é, ou seja, não vou usar porque é bonitinho, porque eu não quero mais usar óculos, não é isso não. Aqui você tem uma indicação para o uso dessa lente, ela tem um efeito terapêutico, tá? Ainda dentro das lentes de contato, voltando um pouco às gelatinosas, você tem as lentes de contato terapêuticas, como o nome já diz, elas funcionam como curativos, como implantes de curativo. Pessoas que têm úlceras de córnea, pessoas que têm problema, você pode fazer um implante da lente de contato, colocar, né, a lente de contato, eu falo implante porque na realidade ela é uma prótese e tal, uma adaptação da lente de contato terapêutica com bons resultados. Vale aqui ressaltar que os cuidados que você tem que ter com o uso das suas lentes, embora eu estou cansado de ouvir isso no consultório, que é assim, mas eu sempre usei assim, nunca cuidei, nunca aconteceu nada, até o dia que acontecer, né? Então, vou fazer novamente a comparação ao piloto de avião, aquele cara que, nunca aconteceu nada, sempre voei com o avião com a asa quebrada, nunca caiu, até o dia que caí. Aí o dia que caiu, puxa vida. Então, eu tenho me deparado cada dia mais com pessoas com lesões de córnea, lesões graves nos olhos, vem ao consultório, agora quero resolver. Não. E sendo que ele fez a adaptação da lente, fez a adaptação. Ele adquire a lente de contato em qualquer ótica, estabelecimento comercial, de forma inadequada, inescrupulosa e assustadora a situação, porque ele vem para o consultório desinformado, ele não sabe o que está usando, não sabe fazer a manutenção daquilo, não tem nem ideia do que a longo prazo ou mesmo a curto prazo aquela lente de contato, aquela prótese pode causar nos seus olhos. Eu uso uma comparação grosseira, se é que se pode dizer assim. Eu digo sempre o seguinte, você cai a sua obturação do dente, você pega aquela obturação que caiu, está lá, vai até a loja onde vende material dentário, compra uma coisa de fazer um curativo dentário, lá uma massa, vai lá no espelho do seu banheiro e você coloca a sua obturação no lugar. É assim que funciona? Não. Né? O senhor vai lá, aconteceu, o senhor procura o seu dentista, o cirurgião dentista, que é o profissional apto, habilitado para isso, tem realmente formação para isso, e ele vai restaurar a sua prótese dentária. Na lente de contato é exatamente a mesma coisa, mas por incrível que pareça, ninguém leva a sério, todo mundo acha que é brincadeira, ou então, pior ainda, chega com aquela conversa mole, a visão é a coisa mais importante da minha vida. É muito importante mesmo, eu estou vendo. Você não toma cuidado, você faz economias muitas vezes porcas, economias que não justificam, você usa produtos inadequados, compra lente de péssima qualidade para economizar alguns reais no final do mês. Para quê? Para que você depois tenha uma lesão, aí você vai procurar quem? O seu médico oftalmologista para resolver o problema. Só que aí, quem que é o responsável por isso? Quem vendeu esse negócio para você? Eu vejo gente comprando isso na internet. É a mesma coisa, volto a frisar. Eu compro minha órtese do joelho, eu vou lá, compro na internet, pego o implanto no meu joelho. Isso não existe, né? Quer dizer, são coisas que as pessoas não estão se atentando para o que estão fazendo de forma assim recorrente, acham isso normal e se consideram espertas ao fazer isso. Eu sou esperto, eu sou malandro, né? Beleza, para que eu vou perder tempo lá com o médico oftalmologista, ficar marcando consulta? Aquele cara é chato, fica falando na minha orelha que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo.
né? Muito bem, a hora que complica. A hora que complica, vem lá, liga de madrugada, está com dor, preciso fazer isso, o que eu faço? Mesmo se fazendo todos os cuidados que a gente tem no consultório, indicar a adaptação correta, fazer uma boa higienização da lente, enfim, mesmo fazendo tudo isso, existem riscos sim em usar a lente de contato? Imagina você, sujeito que usa lente de contato e mergulha com lente de contato na piscina, até o dia que ganhar um fungo nessa lente e depois a consequência é irreversível. Então, a lente de contato é um recurso maravilhoso para você corrigir os seus déficits de refração, para você corrigir o seu grau, só que tomem cuidado, porque a coisa está ficando num nível, num ritmo que realmente vai ficar muito difícil daqui para frente você tratar casos de lesões na córnea, casos graves de infecção, sendo que você não sabe o que foi aplicado no seu olho, a pessoa que te vendeu aquilo não tem nem noção do que ele está te vendendo, dão as amostras para vocês sem vocês saberem o que vocês estão pondo nos olhos, ou seja, um risco enorme, tá? E infringindo uma série de regras de ética, uma série de regras que você deveria respeitar em relação à sua saúde ocular. Então, quando vem com essa conversa, minha visão é a coisa mais importante, e você na outra ponta está fazendo o quê? Fazendo justamente a esperteza, né? A malandragem. Vou lá, compro de qualquer jeito, tal, não tem problema, nunca aconteceu nada, até o dia que realmente acontecer alguma coisa, você vai precisar recorrer ao seu médico oftalmologista, e aí é toda uma situação complexa, inclusive em relação ao próprio tratamento, entender o que foi feito nos seus olhos. Ele não tem conhecimento do que foi feito, que na realidade normalmente não é feito nada, é simplesmente jogado uma lente na sua mão e você sai usando de forma sem saber até o que você está usando. Então, fica aqui um bate-papo sobre lente de contato, um alerta, e que é realmente uma ótima opção para a correção da sua visão, mas fiquem atentos à forma como vocês estão fazendo a adaptação da lente de contato, que é totalmente diferente de falar eu uso lente de contato.